Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia para todos. Alegre mais uma vez de estarmos aqui nessa manhã, para a glória de Deus. É sempre bom estar convosco, né? Período difícil que nós estamos passando, onde tivemos que infelizmente deixar de estar no templo. O templo para nós é algo assim de muita importância, não as paredes que estão no templo, não a alvenaria em si, mas a oportunidade de a igreja se reunir com um organismo vivo, místico, o corpo de Cristo. Mas enquanto essa tempestade não passa, e eu acredito que não vai demorar a passar, a igreja está orando, buscando de Deus um grande mover. Eu acredito que daqui a pouco tempo isso vai passar, né? E nós vamos estar novamente com os nossos cultos funcionando, e para a glória de Deus nós vamos ser mais maduros no trato do culto, no trato dos irmãos, na oportunidade de servir a Deus dentro do templo, dentro das nossas igrejas. Mas enquanto isso não chega, nós estamos aqui nessa ferramenta online, que é o grupo AD Porto Novo Online. Eu quero já agradecer a vossa presença, os irmãos que estão entrando aí no grupo. Divulguem o nosso grupo, divulguem o nosso canal no YouTube, né? Nós precisamos aí de um determinado número de 1000 inscritos para que a gente possa começar a trabalhar de maneira mais maciça na questão do YouTube. Então eu convido você que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo, está vendo esse vídeo, está participando conosco, de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é a Assembleia de Deus em Porto Novo, tá? Se inscreva lá, dá um like lá nos vídeos, não esqueça de dar o seu like lá, para nós é muito importante, tá? E você tem amigos, pessoas aí que de repente estão sem acesso a estudos bíblicos, né? Hoje em dia isso é muito difícil, mas você se identificou com o nosso estilo, com a maneira que a gente fala da palavra de Deus, então recomende o nosso grupo aí, mande uma solicitação aí, que todos são muito bem-vindos, tá bom? Eu quero começar agora com uma palavra de oração, te convidar, enquanto o pessoal está chegando. Nós vamos estar fazendo menção hoje da lição 3, é um tema assim muito forte o tema de hoje, tá? E eu quero te convidar para que você feche os teus olhos dentro da tua casa. De repente você está com toda a sua família reunida, muito obrigado de abrir as portas da sua casa via internet para me receber como pastor evangélico da Assembleia de Deus de Porto Novo. Eu me sinto muito honrado de poder entrar dentro da tua casa para falar do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Muito obrigado a você que está nos assistindo aí na nossa live, no nosso grupo. Quero te agradecer. Você que não é membro da Assembleia de Deus de Porto Novo, que o Senhor Jesus te abençoe, tá? E quando nós estivermos funcionando, estamos aqui na rua 1º de outubro, número 9, Porto Novo, São Gonçalo, próximo à curva do S, tá? Não tem mistério para chegar. Qualquer coisa, faz um contato com a gente aí via message, via WhatsApp, nas redes sociais aí, que a gente dá um jeitinho de te orientar para você chegar lá assim que nós estivermos funcionando novamente, tá bom? Fecha os teus olhos, baixa a sua fronte, vamos ter uma palavra de oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o teu santo nome pela oportunidade de estarmos nessa manhã na sua santa presença. Te pedimos, ó Deus Espírito Santo, que tu estejas de frente desse estudo, que o Senhor seja o professor nessa manhã, que o Senhor traga a esse telespectador que está aí pela internet ligado, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar, trazendo iluminação do teu Espírito Santo para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes para o entendimento da tua santa palavra. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nos ajuda a compreender a tua palavra, abre a nossa mente, o nosso entendimento, e que possamos fazer como disse o salmista: escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Toma tudo em tuas mãos, nos conduz por um caminho excelente e revela-nos o teu bom tesouro. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos estar fazendo menção, ó, essa revista, tá? Dá uma olhadinha aí.
Isso, Central Gospel. O tema, lições da palavra de Deus, o tema, o Decálogo, a ética do Sinai. Pastor Walter Brunelli, uma revista muito boa. Eu sou aqui uma pessoa que eu gosto de falar dessas revistas da Central Gospel, porque elas não têm datas, não ganho nada para isso, não é merchan, não ganho nada para isso, mas não tem data fixa e você tem um conteúdo didático muito bom, muito forte. Me identifico muito bem com as revistas da Central Gospel. Desde que eu assumi o ministério de Porto Novo e São Gonçalo, nós optamos por trabalhar, porque é uma revista excelente, temas excelentes, e elas não têm temas programáticos. O que é isso? Você vai lá, à la carte, escolhe o tema de acordo com a necessidade da sua igreja. Então, muito, muito bom mesmo, tá? Parabéns ao pessoal da Central Gospel pela didática, pela maneira pedagógica que conduz o estudo, é maravilhosa. E nós vamos estar fazendo menção dessa lição 3 aqui, ó. Um tema bombástico, né? Eu quero até dizer para você que de repente você vai ver o tema aí, não vai gostar e não, peraí, eu não aceito isso daí. Nós estamos numa época assim bem complicada, onde as pessoas, né, vivem a questão do relativismo. Então, nós não estamos aqui para ofender ninguém, né? Estamos aqui para falar de teologia. Eu, como pastor evangélico, como teólogo, formação, estou aqui para falar de teologia. Então, o tema é: não se metam com ídolos. De repente você vai acessar essa live aí e vai começar a ouvir, não vai gostar, tá? Você não veja, tá? Porque eu vou falar de teologia. E a teologia, ela não pode ser relativizada, ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. É uma lição para quem crê na Bíblia como palavra soberana de Deus, como verdade de Deus para o homem, tá? Então, tenho amigos de diversas religiões e a gente não está aqui para ofender ninguém, está aqui para falar de evangelho. E se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, fique conosco. Se você tem curiosidade para aprender a palavra de Deus, fique também conosco. Todos são bem-vindos, mas o tema é um tema bombástico, impactante e atual. Tá? E eu não posso deixar de falar desse tema aqui, porque é a Bíblia pura na sua realidade, tá bom? Não se metam com ídolo, é o tema. Texto básico, né? A gente vai fazer menção do texto básico. E quem está com a sua revista da EBD aí, por favor, você acompanhe na revista, tá? A escola dominical, ela tem que ser muito pragmática, ela não é um seminário como um seminário para grandes debates, né? A gente tem toda a linha de pessoas numa EBD, de teólogos a pessoas simples. Então é um estudo para te dar sede para buscar mais, não é um estudo para te saciar e te deixar empanturrado de alimento, não. A EBD é para te dar aquele gostinho e uma sede insaciável de buscar, não é para saciar a sede. Porque você, quando pega uma lição da EBD, não é para você pegar essa lição da EBD e trazer uma lição assim impactante de uma maneira que a pessoa... Não, isso aqui é Bíblia, na sua simplicidade e na sua inteligência, onde as pessoas, a partir da EBD, vão buscar algo muito mais profundo. Quem está na EBD não pode pegar uma lição da EBD e se sentir completo com aquela lição. Pelo contrário, é característica de ovelha. Ovelha é um animal ruminante. Você pegou aquela lição, estuda durante a semana e quando ela acabar, você ainda vai continuar pesquisando sobre aquele assunto, tá? É para isso que é o maior seminário do planeta Terra, tá? Não se metam com ídolos. Texto bíblico básico, Salmos 115, verso de 1 a 8, 1 Coríntios 10, verso 18 ao 21. Nós vamos fazer a leitura desses textos bíblicos, tá bom? É o texto bíblico básico da lição. Vamos ler? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz.
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá? Salmos 115, verso de 1 a 8, palavra do salmista, né? Um hino de louvor e adoração. E 1 Coríntios 10, de 18 a 21, o apóstolo Paulo, mestre doutrinário, a gente pode dizer assim, da igreja primitiva, ele vai colocar essa questão, porque como nós falamos nas lições anteriores, nas terças VIPs, né, nós temos falado muito sobre isso, que é a questão da cultura helênica nas igrejas que Paulo era pastor e gerenciava, junto com Timóteo e os apóstolos da igreja primitiva. É uma cultura muito forte helênica, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa manhã. A questão da condição do proselitismo, que as pessoas vinham de outra religião para o evangelho, né? A igreja logo no primeiro século, a sua essência é de judeus. Nós estamos falando isso nas terças VIPs, até encerramos o assunto, Epístola de Tiago, ao remanescente das 12 tribos de Israel. Então a igreja vai começar na sua essência com o povo judeu, né? E logo no primeiro século, no primeiro concílio da igreja, da história da igreja em Jerusalém, salvo engano em 50 depois de Cristo, vão ser colocadas questões ali para fazer essa separação, para que a igreja continue a sua caminhada de maneira muito genuína e própria, tá? Então Paulo vai combater de maneira veemente a questão da idolatria, tá? Nós já falamos aqui, o que eu quero deixar para você logo de início da lição se você vive essa prática, tá? E você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não crê, você nem adianta, né? Nem adianta ter essa postura. É para quem crê que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu não creio que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é, em toda a sua essência, voz de Deus, boca de Deus para a humanidade. Se você crê, pergunte para a sua liderança espiritual o porquê dessa postura. Só que não se detenha apenas na palavra dele. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, peça que ele mostre dentro da Bíblia. Porque de Gênesis a Apocalipse, esse tipo de adoração, tá? Por intermédio da idolatria, por intermédio de uma imagem de escultura, por intermédio daquilo que é material, palpável, não existe. Alguns vão querer trazer a questão do Antigo Testamento, vão querer trazer textos veterotestamentários para falar da Arca da Aliança. Não, porque nunca houve adoração à Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca do Testemunho, ao próprio candelabro, que é o menorá, nunca houve adoração a esses símbolos, tá? Teológicos ou de culto do povo judeu dentro da lei mosaica. Nunca houve adoração ou veneração a isso. Nunca houve. O que aconteceu ali foi que Deus mandou que Moisés separasse dois homens, e a Bíblia diz que o Espírito foi sobre eles, dois homens chamados Basalael e Aholiabe, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi sobre eles, e toda a arte quanto à carpintaria, à fundição, ao artesanato, a criatividade, o espírito de criação de Deus foi sobre esses homens. E o que vai acontecer ali? Eles vão construir toda os elementos, né, do tabernáculo.
Mas em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar veneração, vai encontrar o judeu daquela época, o próprio sumo sacerdote ou sacerdote prostrado diante daquilo, demonstrando reverência ao objeto. Não, você não vai encontrar. Quando isso acontece na história de Israel, é combatido veementemente por Deus na questão das serpentes de fogo que caminhavam entre o povo. Deus manda que se levante uma serpente de metal e todo aquele que olhasse para aquela serpente era salvo. Depois daquele acontecimento, dentro da história, não dentro do texto em si, mas depois nós vamos encontrar até essa referência na Bíblia, que o povo, alguém separa aquilo dali e eles começam a adorar aquela serpente de metal, que a Bíblia chama de Neustan, aquilo que é de cobre. E um rei se levanta na época, eu não me lembro se foi Josias, e destrói aquele objeto que o povo venerava e adorava como Deus. Então, o que é idolatria? A idolatria é adoração a um ídolo, a uma estátua, aquilo que é material. E a gente vai entender nessa manhã o seguinte, que a idolatria, a função da idolatria é desfocar você da divindade. Tá? Então vamos falar assim, mas é a lembrança, a imagem negativa. Observe dentro de um contexto teológico, dentro da Bíblia Sagrada, que você vai ver que Deus, ele não vai dizer nem o nome dele. Tá? Ele é inominável. Por quê? Porque ele é inominável. A questão de Jeová, ou tetragrama, né? É a questão do homem tentar entender na sua simplicidade o nome dele, do tetragrama. E a palavra Jeová vai surgir no decorrer da história por um grupo de judeus chamado massuretas, que vão vogarizar as consoantes. E vai surgir a primeira palavra, né, depois do tetragrama, que é Yahvé, um nome impronunciável pelo judeu. Então, no seu desdobramento etimológico, Jeová, Javé, e os judeus, salvo engano, chamam de Hashem hoje, que é o nome sagrado, que não pronunciam nenhum desses nomes. Tá? E Deus não é um Deus que quer ser idolatrado, Deus quer ser amado, porque nada que é material pode remeter o homem ao espiritual, é um princípio bíblico. Isso serve para tudo. A doutrina de ponto de contato, eu preciso de um copo de água, eu preciso de um elemento físico para me exercer fé, não é uma doutrina cristã. Não é uma doutrina cristã. Tá? A Bíblia não ensina isso. Então tem que se ter muito cuidado. Tá? Então nós vamos continuar. Textuário. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Conselho de Paulo, certíssimo, cheio do Espírito Santo, incisivo, simples, mas muito eficaz. 1 Coríntios 10, 14. Tá? Subsídios para o estudo diário. Segunda-feira, Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, você não tem que recorrer ao material para adorá-lo. E Jesus vai colocar de maneira muito clara: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então já começa por aí. Então não tem o que recorrer ao físico para poder exercer fé. Não é por aí. Terça-feira, bem-aventurados que não viram e creram. E esse é o texto bíblico que eu quero ler. Vamos lá. Vamos lá, abre aí. João 20, 19 e 30. Esse texto aqui, rapaz, meu Deus do céu. Ele é fantástico, ele é maravilhoso. Vamos lá. 1 João 20, 19 ao 30 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Olha só. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoaram os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12,
não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Tá? A questão da fé, você não precisa, tá, de nada material, você não precisa de prova para crer. Você não precisa de prova. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de fé. A fé se exercita, tá, em acreditar naquilo que não se vê. Então como é que eu vou exercer fé me pautando por aquilo que é palpável? Não posso. Não posso. Então esse é ponto pacífico. Quarta-feira, uma cidade entrega a idolatria. A cidade, se não me engano, aqui é de Éfeso, né? Quinta-feira, os ídolos, dos ídolos vos convertestes a Deus. Sexta-feira, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E sábado, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, mais uma vez, a gente tem uma leitura aí durante a semana maravilhosa, para quem é estudante aí, que pegou a revista e massificou o estudo. Palavra introdutória: constata-se pelas Escrituras que o soberano não admite em hipótese alguma que ele seja substituído por deuses, sejam eles físicos ou imaginários, imaginários com ou sem vida. Tá? Isaías 42:8 diz assim, olha, afinal, Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, e nem o meu louvor às imagens de esculturas. Isaías 42:8. Nesta lição, atentaremos à questão da idolatria, conforme o nosso estudo, baseados na ética dos 10 mandamentos, tratando particularmente do segundo mandamento, que proíbe a construção ou a rendição diante de qualquer tipo de ídolo. Êxodo 20, verso 4 e 5. Tudo com fundamentação bíblica. Preste atenção. Tá? O que acontece? Quando você vai para dentro da Bíblia, e tanto Antigo como Novo Testamento, a gente vai ver uma coisa. Tá? A idolatria, ela já existe desde os primórdios da humanidade. Tá? O ser humano tem a necessidade de adorar. Tá? Até a pessoa que de repente está ouvindo aí, está vendo a gente e é ateu, né? De repente, cara, por curiosidade, por pesquisa, o ateu ele crê em alguma coisa. Ele acha que não, mas ele crê no homem. Ele acha que o homem é autossuficiente. Entendeu? Então, a necessidade de adorar, você vai crer em alguma coisa. Ela está no homem. Mas o homem, na sua falha, na sua natureza decaída, na sua natureza distorcida, lembra daquilo que a gente fala da palavra iniquidade, do ava, que é distorcido, a origem da palavra iniquidade no hebraico é ava, avon, distorcido, igual a imagem de um DNA que é distorcido. Na sua natureza decaída, o homem ele vai buscar alguma coisa para adorar. E quando isso aí está desfocado, quando isso aí está embaçado e o homem não consegue enxergar Deus, ele vai se apegar a alguma outra coisa para adorar. E aí vai entrar a questão da idolatria, porque é muito mais fácil você ver, tocar, sentir pelo toque, tá? Ter aquela presença diante de você para exercer fé, do que você ter a fé naquilo que é invisível. Olha a questão de Tomé. Se ele não se conteve em ficar com o testemunho dos seus irmãos.
Mas ele não, eu tenho que pôr o dedo na ferida dele, aonde os cravos entraram. Aí entra a questão do desfoco, da falta de fé. E nessa via que vão entrar coisas que vão abalar a fé, tá? Como a questão do ponto de contato, daquilo que eu preciso tocar e apalpar para exercer fé. Eu preciso ver, senão eu não consigo exercer fé. E a fé, ela é racional, só que ela é transcendente. Entendeu? Então a gente crê naquilo que não vê. Tá? Paulo vai falar sobre isso. Vamos lá? O que é idolatria? Ponto 1. O ser humano, desde o início da sua história, busca a representação de uma divindade com o qual passa a relacionar-se de forma visível e palpável em busca de orientações e bênçãos. Isso é desde o primórdio da humanidade, né? A idolatria é a representação imagética, por escultura ou figura de um suposto Deus, de alguma divindade, de um santo, de um anjo, de um homem ou de um animal. Mas pasmem, a idolatria pode se dar até mesmo em relação a Deus, ao Deus Santo, quando, por ignorância ou cobiça, efetiva-se a tentativa de confiá-lo a um objeto, tais como a um copo de água e outros símbolos quaisquer, né? A questão daquele copozinho, né? Vamos orar para que o poder de Deus venha sobre essa água e quando eu beber eu vou ser curado. Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada. Vamos fazer o pedidozinho de oração. O assembleano tem esse costume. E quando eu falei isso na igreja foi algo bombástico. Quando eu falei essa questão foi bombástica. Tá? Sobre as caixinhas de pedido de oração, que a gente deposita os pedidozinhos de oração, né? Aí depois vai lá para o monte queimar. Vamos queimar lá no monte. Tá? Você já viu, você já estudou um pouquinho religião? Já estudou? Sabe de onde a gente tirou isso? Tá? De uma cultura oriental. Tá? Não estou falando mal não, porque a cultura deles é a fé deles. Mas quando se fala de Bíblia, pela Bíblia está errado. É do budismo. De queimar os pedidos. Tá? Então a gente mistificou a fé. Tá? A gente mistificou a fé. E a gente leva os montes para o pedido de oração para queimar no monte. É fé? Não, fé não. Fé é como o centurião de Cafarnaum, querido. Isso que é fé. Basta só uma palavra tua, meu servo vai ser curado. Isso é fé. Isso é fé. Entendeu? Você vê o texto bíblico que Jesus não pergunta nem, pastor, mas a Bíblia não relata. Filho, se já não está ali, é por obra e graça e vontade de Deus para que você e eu entendamos. Jesus não perguntou nem o nome do servo. Vai porque já está curado. O Deus que você serve, Ele te conhece. Eu tenho costume, se você passou aí na BR, então um acidente de carro, bateu lá do outro lado, as pessoas estão machucadas lá do outro lado, você continuou, foi na hora, em cima, bum, aconteceu bum do teu lado, você foi embora. Não teve como parar, ou de repente você já passou, ou você viu uma pessoa se acidentando, e você não tem como socorrer, você está num lugar que não tem como, não tem acesso. Você orou, você não sabe o nome do Senhor. Toma aquela pessoa na tua mão. Você viu na televisão uma pessoa. Toma em tua. Meu irmão, você não precisa de nome daquela pessoa, nem de CPF, nem de endereço. Deus é Deus e sabe tudo, rapaz. Porque eu tenho que ter o teu nome para botar no livro. Que isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse que precisa de dados, rapaz? Deus não precisa de dados de ninguém. Deus precisa de fé. Deus precisa de fé. Deus não precisa de que você pegue o nome, que você pegue o endereço, que você pegue o telefone, que você levante o papel para ele. Não vai descer um anjo secretário do céu para acolher e levar aqueles pedidos diante de Deus, não. A Bíblia diz que o querubim carrega as lágrimas dos santos, as orações. Apocalipse vai falar. E é por intermédio do Espírito Santo de Deus, porque quem opera milagre também não é anjo. Não tem anjo da vitória, anjo da cura. Não, não. E a gente vai falar sobre esse tipo de idolatria de anjo. A gente vai falar sobre isso, Colossenses 2,18. O culto de anjos que acontecia na cidade de Colosso. Tem um anjo no meio da igreja, neguinho, vira cambalhota, golpe de Kung Fu, terra. E tem um anjo. Mas o pregador ministra e fala que Jesus está no meio da igreja. Aí o crente, amém, amém.
Irmão, Jesus está aqui. Amém. Tem um anjo aqui. Aí pronto. Aí, meu irmão, aí vira um verdadeiro festival, porque tem um anjo dentro da igreja. Isso é a cultura dos aeões. E a gente vai falar sobre isso aqui. Outra coisa, a gente vai falar de idolatria, e o cristão é aquele, o evangélico, o protestante, não, é abominável, abominável diante de Deus, a estátua, o ídolo. E você que fica babando aí, fica doido aí por causa do pastor? Pastor fulano vai pregar, igreja aí te lota, não vai pela palavra que é ministrada não. Ou, não tem ninguém trouxa aqui não, não tem ninguém retardado aqui não. Eu estou falando de coisa séria. O cara vai cantar numa igreja, aí o cara vai pregar, você larga o culto na tua igreja, larga tudo, sai igual um maluco para ir lá. Porque quer o quê? Tá idolatrando o homem. E aonde ele chega, a glória de Deus desce. Tá maluco, rapaz? O Espírito Santo usa cada um de uma maneira diferente. Eu já falei isso aqui dentro do contexto bíblico, ninguém é mais usado do que ninguém. Ninguém é mais usado do que ninguém. Porque fulano é muito usado. Fulano é um vaso de ouro. Pelo amor de Deus. Você sabe qual é o contexto do ouro na Bíblia? É o único metal que não se mancha. Estuda lá sobre o ouro não se mancha. O ouro, quando perde o brilho, quando recebe o polimento, ele volta a brilhar. Se o ouro não se mancha, o único vaso de ouro que existiu nessa terra foi Jesus, porque não se manchou pelo pecado. Você não sabe nem o que você está falando. Você está pensando que a autoridade espiritual vem porque o camarada de repente tem 9 dons? A igreja que tinha 9 dons era a igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de problema, facção. 4 facções, Paulo, Apolo, Cristo, Pedro. Cheio de problema. A igreja, era uma igreja que tinha um grau de moralidade, meu Deus, só misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer, para buscar os dons e buscar também o fruto do Espírito, que nos remete à autoridade. Então a gente precisa entender que a idolatria não é somente de um objeto, mas também de anjos, e a idolatria também de homens. De homens. Eu já falei aqui sobre um pregador internacional que eu conheci, quando eu era garoto, eu levantava, eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me chamava, eu falo isso muito em terças VIPs, na Assembleia de Deus de Porto Novo. Quando eu chegava de manhã cedo, minha mãe estava sentada no sofá, e eu via com ela um grande programa de um televangelista americano que quando caiu, muita gente foi para o mundo, muita gente quis morrer. Você não pode estar a sua fé fundamentada no pastor. O que você deve ao teu pastor é amor, respeito, submissão como ministro da tua igreja, como liderança espiritual. Mas se o teu pastor cair ou morrer, você não pode morrer junto com ele ou cair com ele, não. Entendeu? Você não pode perder a fé por causa do teu pastor. Não pode. Então, hoje nós temos esse problema. Eu tive o desprazer de ouvir da boca de pessoas, depois que o pastor saiu daquela igreja, eu não consigo caminhar mais. Por quê? Porque a fé está fundamentada no homem. Está fundamentada no homem. Mas vamos prosseguir porque o assunto é chapa quente, já foi metade do horário, mas vamos lá. Nós temos um texto aqui, em destaque: a idolatria é a adoração ou culto à honra de um Deus falso representado por qualquer objeto ou imagem, a qual se atribua a presença da deidade. Carl Henry, muito bem colocado isso aqui, meu. Acho que não precisa nem comentar. E nós falamos aqui da questão da idolatria do próprio Deus, né? Quando as pessoas pegam um ponto de contato, copo de água, bota foto em mesa das pessoas. Ponto de contato, tem que pegar foto da pessoa que está com problema para orar, carteira de trabalho, Deus não precisa disso. Chave de carro, Deus não precisa disso. O assembleano então de mesa de oração está, esse pastor é maluco, Deus não precisa disso. Eu me lembro que assim, quando eu assumi a igreja, uma senhora veio humildemente com a foto do neto, pediu para mim orar. Eu falei: olha, minha senhora, e carinhosamente eu expliquei para ela: a senhora pode guardar a foto dele? Mas pastor, o senhor não vai precisar. Eu falei: não, querida, não vai precisar não, porque Jesus conhece o seu neto. Se você não me dissesse o nome do teu neto, na oração que eu fizesse por ele, sem falar o nome dele, Jesus já ia atender, porque Jesus conhece o teu neto melhor do que você. Deus não precisa de ponto de contato, querido. Deus não precisa de nada disso.
Quem traz a doutrina de ponto de contato, a doutrina de fluidificação da água para o Brasil não é um pastor evangélico, tá? É o Ziro Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade. Não foi pastor evangélico que criou isso, não é bíblico isso, tá? A fabricação de ídolos. Vamos adiantar um pouquinho. Tem um texto de destaque. O livro de Crônicas de Israel menciona um grande incêndio que teria destruído todo o templo. A Arca da Aliança desaparece completamente da narrativa bíblica a partir desse ponto. Talvez Deus tenha permitido que ela desaparecesse porque aquele objeto sagrado poderia suscitar nos homens daquele tempo o desejo de veneração aos artefatos sagrados criados por mãos humanas. Hebreus 9,4. Já pensou se a Arca de Deus estivesse aí hoje? Rapaz, ninguém ia querer saber de Jesus, filho. Se a Arca está aí hoje, inoperante, porque Cristo bradou tetelestai na cruz do Calvário, né? A Arca estaria inoperante. Isso é ponto pacífico. O que é que os homens iriam fazer por ela? Se já adoram e veneram uma réplica muito simples. Uma réplica simples. Você imagina se os israelitas encontram o corpo de Moisés. E até um museu hoje, um museu sagrado do milagre de Deus na terra dos homens, né? Que os ossos de Moisés anunciam a coisa mais sagrada que existiria até hoje. Por isso que o corpo de Moisés é ocultado. É por um detalhe simples. Tá? O próprio Jesus, tá? O manto, posso dizer assim, o manto, o lenço, isso tudo se perdeu. Por quê? Por vontade de Deus, porque isso existe hoje. O que existe são suposições de que eram dele, que foram sepultados como ornamento nele, né? Mas se existisse aí, fosse veracidade, meu Deus do céu, essa é uma loucura. Essa é uma loucura, essa é uma veneração a um objeto que não tem nada de sagrado, porque a santidade não está no objeto, a santidade tem que estar no homem, compartilhada de Deus para nós. Então hoje existe esse problema. A idolatria, ela vem dos primórdios da humanidade e hoje tomando até mais força, dependendo da situação que ela é colocada e daquilo que é colocado. Nós já falamos sobre a questão da arca, né? No segundo mandamento, o verbo fazer é empregado no imperativo negativo. Não farás para ti. O primeiro erro na prática da idolatria, portanto, está no fazer. Não tem que fazer. Você não tem que construir. Você não tem que levar para a tua casa aquilo. Toma aqui, bota lá, e quando murchar, bota aqui no teu braço, quando rebentar, meu irmão. Faz isso não. Você sabe o que Deus está querendo de nós? Eu vou te dizer. Dentro do teu quarto tem um cantinho lá. Dobra lá e fala com ele, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E fala com Deus, não é como você fala com o juiz quando vai para uma audiência, com um delegado, ou com uma autoridade. Não, fala com ele como você fala com o teu pai, como você fala com o teu amigo. É isso que Deus quer de nós. Deus não está buscando de nós alguém que chega, ó eterno, Criador do Curanon, tu que habita em luz inacessível, tu que estás entre as estrelas do cosmos. Não. Deus quer pessoas que dobrem o joelho e o adorem em espírito e em verdade. Perdão. Senhor, eu não sei nem falar, mas eu estou aqui, Senhor, porque hoje me deu vontade de chutar o balde, Jesus. Estou triste, estou amargurado. Fiquei triste com a irmã fulana, fiquei triste com o irmão fulano. Mas eu sei que eu tenho que amar ele, Jesus. Eu estou passando por um problema no meu trabalho, na minha vida, eu estou doente. E falar com Deus de maneira muito clara, muito simples, é o que Deus quer de nós. Um relacionamento de intimidade. Não é um relacionamento distante dele. O véu se rasgou, filho. O sangue foi derramado até a última gota. Os israelitas tinham todo um protocolo para se achegar na tenda da congregação. Os elementos sempre apontaram para Cristo, mas quando o Filho de Deus se revela e se mostra para nós, um caminho muito mais excelente do que a lei é aberto.
Eu tenho costume de dizer que o Éden é gigante. O Éden é uma máxima de Deus para a humanidade, uma coisa fora do comum, porque a Bíblia diz que durante a viração do dia, Deus entrava no Éden e tinha um diálogo aberto com Adão. Agora preste atenção, quando se fala de evangelho de boas novas, o evangelho é totalmente superior ao Éden. Em que, pastor? Na seguinte coisa, é a revelação máxima de amor para o homem. Rapaz, você já imaginou Deus se fazer carne? Meu Deus, cultura nenhuma da humanidade tem isso, cara. Mas ele se faz carne, se faz servo, chora, sofre, morre, padece, ressuscita. Então, quando eu e você oramos, o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, roga a Deus. E a destra de Deus tem um intercessor chamado Jesus Cristo homem. Você sabe o que ele faz? Sabe? Para você que está assistindo, quando você chora, ele vira para o pai e fala assim: pai, fulano está chorando, está com medo. Eu sei o que é ter medo, porque um dia eu chorei também. Eu tive medo, pai. Pai, olha, está de joelhos dobrados orando, está passando por um momento difícil, preocupado. Eu sei o que ela está sentindo, eu sei o que o meu servo sente, porque um dia eu me preocupei. Pai, está chorando porque ama o filho, está chorando porque ama um irmão, está chorando porque ama o pai. Eu sei o que é chorar por um amigo, eu sei o que é chorar por aquele que a gente ama. Jesus viveu tudo isso, ele tem prerrogativa para clamar ao Pai. Então você não precisa de nenhum objeto palpável, você não precisa se prostrar diante de nada, a tua fé está dentro de você. Vamos lá? Característica dos ídolos. 1.2. As características peculiares atribuídas aos ídolos implicam os seguintes fatos. Primeiro, tornam-se semelhantes àqueles que os fazem, ou seja, depois de fabricados, exercem algum poder sobre aqueles que o fabricam. Tá? O camarada faz um ídolo, né? Seja de prata, de madeira, de ferro, de ouro. Depois que aquilo é feito e é colocado para adoração, ele é tido como sagrado. Sagrado. Aquilo é sagrado. Não, que tem que, para se tocar, tem que ter... Não, é sagrado. Não tem nada de sagrado. Não existe isso. Então a veneração, ela vai desfocar a fé. Podem ser deslocados de um local para o outro, ou seja, uma divindade permite ser criada e controlada pelo homem, ou seja, o camarada leva, né? Ah, você não me atendeu, eu viro você ao contrário, de cara para a parede, fica de castigo. Que Deus é esse? Que é manipulado pelo homem. Rapaz, já viu aquela cascata lá igual as 7 quedas? Já viu? Coisa linda? Quando as águas estão cheias do rio, né? Se não me engano, Rio Uruguai, Paraguai, não sei, lá em Foz do Iguaçu, aquela cascata lá, sabe quem criou aquilo ali? É o Deus que governa a minha e a tua vida, rapaz. Como é que eu vou dizer para ele não fazer? Vou te pôr de castigo, Deus. Tá maluco, rapaz? Tá maluco? Olha para o sol no meio-dia, ver se você consegue olhar para ele. Eu vou dizer para aquele que criou o sol, que se você não fizer o que eu estou mandando, olha, eu não boto teu negócio aí não. Tá maluco, né? Não pode ser assim, tá? Idolatria no Antigo Testamento, tá? 2. E sobre os reis idólatras. Essa questão é bem interessante, tá? Porque a gente vai ver um exemplo muito forte, claro e real no meio do povo de Deus. Quando Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites no cume do monte, no Sinai, recebendo o decálogo, recebendo as leis, né? A lei, Moisés se atrasa, o que o povo vai fazer? Um bezerro de ouro. Né? O povo vai fazer um bezerro de ouro. Ou seja, trazendo o costume antigo do Egito e entrando para uma terra que já tinha um povo fortemente idólatra. Ó, Moloque, nós já falamos aqui, nos nossos estudos, Moloque era um deus que os pais cometiam atrocidades no vale de Imon, pedofilia diante da estátua de Moloque, depois queimavam os filhos, as crianças vivas diante da estátua de Moloque, tá?
Neustã, que era o deus que o próprio povo de Israel adorou, que era a serpente destruída, como nós já falamos, mas fora de Israel pelos cananeus, Mote, Azera, Astarote, Dagon, olha só, Baal-zebub, a gama de deuses. Quando se fala esses deuses pagãos de Canaã no Antigo Testamento, o termo que é usado muitas vezes você vai ver Baalins. O que é Baalins? Baalins é o panteão de deuses dos cananeus. Então é o plural de todos os deuses dos cananeus. Lembra quando você estudou no colégio mitologia greco-romana? Você estudou, então tinha Minerva, né? Artemis, Júpiter, Mercúrio dos romanos e dos gregos, também com o sincronismo religioso, Zeus, Hermes, Diana, Atena. Então é um panteão, né? Um panteão, é o plural, é o grupo de deuses que formam aquele contexto religioso de adoração. Então em Canaã existia isso. Você vê a palavra Baales, como já foi falado, é o plural dos deuses, e quando for Baal é um deus só. O Baal é o deus que é chamado de Senhor, chamado de Amo pelos cananeus. Então o povo já vinha dessa cultura. O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. O povo tinha acompanhado 10 grandes milagres, depois viu uma máxima de Deus, que foi o Mar Vermelho se abrir, por Moisés se atrasar por vontade de Deus e propósito de Deus, o povo vai pegar tudo quanto é utensílio, e é sempre assim, cara. A idolatria é tão cega que o cara vai meter a mão no financeiro para adorar aquele Deus. Você já viu isso? O cara se ajoelha diante daquilo dali, tá? Daquele ídolo, põe para o ídolo ali, contra filé vai comer ovo. Isso é uma fé cega, né? Então isso daí vai acontecer. E o povo de Israel vai por esse caminho. O que vai acontecer? Quando o povo de Israel vai por esse caminho, Deus vai punir o povo. Fala, olha, não foi isso que eu ensinei a vocês. Não foi isso que eu ensinei a vocês. Eu tenho tirado vocês para ser nação santa, um povo escolhido meu. E vai haver uma sentença de Deus sobre o povo por causa da desobediência e por causa da idolatria. Tá? Reis idólatras. Ó, tá? É bem interessante isso. Quando a gente fala de Egito, e alguns povos da antiguidade tinham essa condição dentro da religião, aonde o rei era a personificação de um deus, né? Nós já falamos sobre isso aqui, que a questão de Faraó era Amon-Ra, era a personificação do deus Sol, né? E em muitas culturas o rei vai se avocar como divindade entre os homens, como governo divino entre os homens, né? Então a gente vai ter em Israel um grande idólatra chamado Acabe, que vai contrair um matrimônio com uma mulher perversa, adúltera, complicada, feiticeira. Jezabel, ela era sacerdotisa de Azera, filha do rei de Edom, e a vida de Acabe só vai declinar por causa dessa aliança errada no seu casamento, né? Então o que vai acontecer? Ele vai começar a se prostituir também diante dos Baales, né? A adoração a Azera vai tomar proporções grandes, a proliferação, o crescimento das prostitutas cultuais, que eram as sacerdotisas de Azera naquela época, vai acontecer e vai ser uma coisa de louco. E quando o povo se prostitui espiritualmente, quando o povo idolatra, isso vai trazer consequências em todos os aspectos daquela nação, tá? Em todos os aspectos daquela nação, em todas as esferas. Alguns reis de Israel e de Judá foram idólatras, tais como Jeroboão, o precipitador da idolatria do reino norte, Roboão, Acabe, Acasias, dentre outros.
Alguns reis não foram idólatras, porém toleraram a idolatria na nação, como Asa, tá? Josafá, Amazias, Azarias e Jotão. Mas houve também os que não foram indulgentes com a idolatria, tá? Antes destruíram as imagens de seus altares e evocaram segundo os mandamentos da lei de Deus, como Ezequias e Josias, que foram homens íntegros e retos diante de Deus. Josias, então, foi um camarada muito correto, dentro do contexto de justiça. Ele foi melhor do que o próprio Davi, foi maior do que o próprio Davi, bem interessante isso. Relação com as práticas adivinhadoras, né? Isso aí hoje em dia não tem não, né? Não tem aquele cristão que antes de sair de casa, eu não posso sair de casa sem ver meu horóscopo. Vai mesmo, vai por esse caminho mesmo. Vou ver o que os astros dizem, né? Meu horóscopo, de repente eu consigo um amor hoje. Vai mesmo, trouxa. Você que é cristão, você tem que se deter à palavra de Deus, rapaz. Você tem que se descer a nenhuma provisão de práticas de adivinhação, não. Você é a somatória das suas atitudes. Você é a somatória das suas atitudes. Quando você levantar de manhã, olha no espelho e fala assim: eu sou o fruto das atitudes que eu tomei até hoje. Então, se você quer ser feliz, tome atitudes de pessoas espirituais, de gente espiritual. E quem se pauta espiritualmente pela Bíblia vai ter uma vida feliz, uma vida próspera. Vamos lá? O idólatra, não raras vezes, ultrapassa a sua relação com as imagens, deixando-se seduzir pelo engodo de qualquer meio de prognosticação do futuro, como por exemplo a astrologia, né? Isaías 47, 13. Observe, a Babilônia era dada a astrologia, mas os astrólogos daquela terra não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor. Meu irmão, se os camaradas que eram astrólogo, né? Vamos botar aí, os caras que trabalhavam para Nabucodonosor, eram os caras que naquela época era top, ficaram cegos, porque só quem vê futuro é Jesus, filho. O diabo não tem poder de ver futuro. O camarada tá lá, aí o Espírito fala assim: não, porque vai acontecer. Ele não tem poder de ver futuro. Só quem vê futuro é Deus. Ele vai lançar o engodo dele e vai trabalhar tentando fazer com que a pessoa cumpra o que ela falou. Ela vai manipular a mente. Vai tentar manipular a mente para que a pessoa já saia com aquela ideia da cabeça e se paute pelo que ele falou. Então ele vai orquestrar a situação. Mas ele não tem o poder de ler pensamento e de ver futuro de ninguém. Só Deus. O reino do norte caiu nas mãos dos assírios, porque enveredou pelo caminho da idolatria, incluindo a astrologia. O perverso rei Manassés restaurou o culto aos exércitos dos céus, às estrelas, em Judá. Tá? Então você vê que a coisa era séria, né? E vão haver algumas práticas também, né? A questão da necromancia, né? A Bíblia vai condenar veementemente, tá? Deuteronômio 18, 11 vai falar sobre isso. Isaías 8, 19, a necromancia, a consulta aos mortos, aquele parente que morreu. A hepatoscopia, tá? Que os povos pagãos usavam muito quando a pessoa matava um animal e abria a barriga do animal, o abdômen do animal, retirava as vísceras, as tripas do animal, para ali tirar um prognóstico pelas vísceras, pelas tripas do animal. Tá? A hidromancia, tá? Que é a visão por meio da água ou do copo de água, né? Gênesis 44, 5, 15 vai falar sobre isso. E a hepatoscopia, Ezequiel 21, 21 vai falar sobre isso também. Tá? A idolatria no Novo Testamento, a gente já está encerrando já estamos bem adiantado. A lei do segundo mandamento fala sobre fazer ídolos e prostrar-se diante deles, o que significa adorá-los. No hebraico é abd, servir com trabalho. A palavra para adoração é abd, tá? Abad, perdão. Servir e servir com trabalho. A adoração, no entanto, é devida única e exclusivamente a Deus.
o diabo a quis para si. Isaías 14, 13. É um texto muito conhecido. Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Tá? Ele também quis adoração. Mateus 4, 9. Mas como não foi capaz de arrancá-la de Deus, criou uma forma de desviá-la para si, por meio dos ídolos. Os primeiros missionários da idolatria. No Novo Testamento, a seu termo, encontramos vários relatos da idolatria nos países e povoados sitiados, visitados pelos primeiros missionários. Quando Paulo chegou a Atenas, a terra dos filósofos, ficou irritado ao ver a cidade entregue à idolatria. Atos 17, 16. Em seu discurso, o apóstolo chamou os gregos de supersticiosos. Atos 17, 22. Em Éfeso, ele promoveu uma limpeza de ídolos na cidade. Os novos convertidos amontoaram na praça os livros de magia que compunham o seu acervo idólatra, queimando-os publicamente. Atos 19, 18, 19. Tá? Eles vão ali, pelos milagres que Paulo e Silas operaram pelo Espírito Santo, vão nominá-los, vão chamá-los de Mercúrio e de Júpiter. Seria a personificação dos deuses gregos. Tá? Quem era Mercúrio? Mercúrio, dentro do sincretismo, Mercúrio seria Hermes na cultura romana, tá? No grego. Mercúrio, e na cultura romana Hermes. E Júpiter na cultura grega e na cultura romana Zeus. Então vão achar que eles são deuses encarnados, Na verdade, graças a Deus, a honra e glória, são legítimos homens de Deus, levando um evangelho puro e genuíno. 3.1. Outros tipos de idolatria. Idolatria religiosa não se manifesta exclusivamente por meio de imagens de deuses e de santos. A Bíblia fala de outros tipos de idolatria. Paulo a situa no mesmo contexto da sensualidade e da avareza. A sensualidade é uma forma de idolatria. De quê? Da pessoa. Meu irmão, o camarada fica doido. Já viu aquele camarada que não pode ver o sexo oposto? Fica louco, perde a cabeça, fica maluco, perde o tino. Isso também acontece com a mulher também. Quando vê o outro sexo oposto e não consegue se controlar, idolatra o corpo da pessoa. A avareza, gente que idolatra o dinheiro. Rapaz, é amigo, mas mexeu com o dinheirinho dele, ele se torna a pior pessoa, a pior espécie, a pior escória quando mexeu com o dinheiro. O amor ao dinheiro, nós já falamos aqui, que o dinheiro não é problema. A Bíblia não condena a pessoa pelo dinheiro. A Bíblia condena a pessoa pelo amor ao dinheiro. É diferente. Dinheiro com amor ao dinheiro. É quando o dinheiro deixa de ser escravo para ser senhor. Ele não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Não pode. Tá? Efésios 5, 5, Colossenses 3, 5. Isso inclui a admiração pessoal excessiva, que é o narcisismo. Tem gente que... existe um programa acho que na EI, que mostra cirurgias plásticas. É até bem interessante, porque aparecem alguns indivíduos ali, o cara já fez... Quantas cirurgias que o profissional pergunta para ele? Eu já fiz mais de 10 cirurgias plásticas. Gente querendo ser igual ao Super-Homem, gente querendo ser igual o Ken da Barbie, gente querendo ser igual a Barbie, gente querendo ser igual a personagem de desenho animado, gente querendo ser igual o Jornada nas Estrelas. É um culto do narcisismo. A lenda de Narciso é uma lenda greco-romana, que Narciso ele não podia ver a sua imagem. E um dia ele se debruça numa fonte de água, e quando ele vai se debruçar para beber água, ele vai morrer vendo a sua imagem. Morrer como? Não é morrer de imediato. Ele não consegue mais sair da fonte, não consegue mais de parar de se admirar. Uma ninfa chamada Eco era apaixonada por ele, não consegue o amor de Narciso porque se apaixona por ele, se debruçado sobre a fonte, e ali Narciso vai passando dias, ali não come, não bebe, porque fica impactado pela sua beleza e morre, e define as margens daquela fonte de água, e aonde Narciso morre,
nasce um lírio chamado Narciso. Tá? Isso aí é o retrato do narcisismo. É o retrato da pessoa que se ama de uma maneira descomunal, desmedida e louca. É uma patologia isso. Então tem gente que idolatra a si mesmo, né? É o fiel da balança para tudo, é aquela pessoa que não precisa de Deus, é autossuficiente. Inclui admiração pessoal excessiva, devoção às propriedades e culto à personalidade. Olha só que coisa terrível. Existe? Existe sim. Muita coisa. Muita coisa. Eu quero ler um texto com você aqui. Dificilmente eu vou ficar saindo da revista, mas está dentro do contexto, tá? Que é Colossenses 2, versículo 18. Estude depois o contexto. Busque você, como eu falei, a escola dominical não é um seminário como um seminário lá fora. A escola dominical te coloca na tua boca o gostinho. E a escola dominical é importante por isso. Tem gente que não tem gosto de ler a Bíblia, por quê? Porque não participa da escola dominical. A escola dominical é uma fagulha para um incêndio gigantesco, né? É muito importante para a vida cristã. Colossenses 2, 18, olha o que ele vai dizer. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivo algum a sua mente carnal. Essa tradução é Almeida Corrigida e Fiel. Tá, presta atenção, ele vai citar visões. Olha, a partir de hoje, o nosso culto aqui é um culto, terra. A gente vai ter que botar um tapete aqui, que não sei o que, é bíblico? Não é. Não é bíblico, eu estou fora. Não é bíblico, eu estou fora, filho. Porque Deus me enviou o anjo e falou comigo. Meu irmão, Deus fala com o homem de Deus pela Bíblia. Deus pode se comunicar de outra maneira? Pode. Mas contanto que não contradiz a Bíblia. Por que eu estou falando isso? As maiores religiões que o mundo já viu foram recado dado por anjos. O Evangelho não começa assim. Ah, pastor, mas Gabriel falou de Jesus. Gabriel foi o desfecho de tudo, filho. Jesus já estava predito a vinda dele já desde o Éden. Então Jesus não é dito para nós em Gabriel, não. Pelo contrário. Mas as maiores religiões que você vê hoje foi anjos que falaram, foram ordem divina de Deus, tudo aquilo que não está na palavra. Então fique com a palavra. Contradiz a Bíblia, corre fora. Larga isso. Quando eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou me deter única e exclusivamente à Bíblia. Qualquer visão, qualquer relação que contradiga a Bíblia não é de Deus. Ponto final. Acabou. Ah, porque Deus mandou você fazer isso, isso. Que isso? Deus fala comigo pela Bíblia. Então a Bíblia, o que a Bíblia diz? Fale um profeta e o quê? 2 ou 3 o julguem. Julga. Ah, pastor, é pecado. Mentira. Paulo vai falar para Corinto. Julga. Julga a profecia. E julga o quê? Pela palavra. Julga pela palavra. Eu não aceito isso não. Culto de anjos em Colossos. Eu falei isso aqui no estudo aqui. Os colossenses, eles vão começar a entender, por causa do proselitismo, gente que vem de outra religião, cultura grega. Os gregos tinham os aeões, os mensageiros que faziam mediação entre Deus e os homens, vão querer mistificar, tá? Vão querer mistificar dentro de uma cosmogonia, vão trazer essa questão dos mensageiros de Deus para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não trabalha com isso. Não trabalha. Deus está numa luz inacessível, mas o caminho foi aberto. Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus para o homem. Então, aquele Deus inominado no Antigo Testamento, no Sinai, agora é revelado. Sabe em quem? Em Jesus Cristo. Agora ele dá um nome para ele. Então eu sigo a Jesus Cristo. Eu sigo a ele. Ah, pastor, mas tem um negócio aí que J não existe no hebraico. Sai fora disso, que isso é papo, isso é balela, isso é falácia. Você acha que Deus ia deixar se difundir esse nome?
durante toda a história da humanidade, aí, mais de 2000 anos aí, e durante toda a história da humanidade, o apontamento para a manifestação dele. Quando ele vem, Deus vai deixar um nome falso no filho dele, rapaz. Bota a mão na cabeça do endemoniado lá e fala, vai embora em nome de Jesus, se o diabo não vai, rapaz. Eu não vou nem para a etimologia de palavra. Eu não vou nem buscar etimologia de palavra. Eu vou buscar aquilo que é prático. Quando a pessoa bota a mão na cabeça do endemoniado, um servo de Deus, e fala assim, vai embora em nome de Jesus, o diabo não olha, eu não vou embora não, porque isso aqui é o Deus cavalo, não existe J no hebraico. Isso é bobo, rapaz. Ele vai embora, rapaz. Ele vai embora porque a Bíblia diz que esse nome foi dado ao Filho de Deus, está sobre todo nome. Não fica comendo comida aí para porco, não. Isso é balela do diabo, rapaz. Que as pessoas ficam buscando aí. A Bíblia diz que são debates que não trazem edificação. Debates que não trazem edificação nenhuma. Então, se detém a palavra. Culto dos anjos. Os gregos acreditavam nos aeões. Deus está muito ocupado. Deus governa o universo. Meu irmão, pelo amor de Deus, dobra o teu joelho no teu quarto e fala com o teu Deus que Ele vai te ouvir. Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala ao teu pai em secreto que ele te ouvirá, ele te recompensará publicamente. Corre fora disso, tá? Tem um anjo de fogo dentro da igreja, tem um anjo da promessa dentro da igreja, tem um anjo do movimento dentro da igreja, tem um anjo da vitória. Eu vi um anjo com bandeja para operar. Quem opera é o Espírito Santo. Quem cura é o Espírito Santo. Quem salva é o Espírito Santo. Quem dá vitória é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, que trabalha, porque o Espírito Santo é Deus. Então eu não posso me deter. Creio nos anjos? Sim. Creio, a Bíblia mostra a operação deles até hoje, até o fechamento de Apocalipse. A Bíblia mostra. Mas quando João se joga aos pés dele, opa, faz isso não. João, não faz comigo não. Levanta, adora a Deus. Porque são espíritos ministradores enviados por Deus para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você sabe o que um anjo é? Teu amigo, meu amigo. Não tem como um homem dar ordem a anjo. Gabriel mete a espada, isso é antibíblico. Desvio doutrinário. Primeiro, Gabriel, dentro de um contexto bíblico simples, nem espada tem. Que isso, pastor? Te provo na Bíblia. Quando ele veio com a mensagem para entregar ao profeta Daniel, ele não luta com Satanás. Ele não luta. Eu falo com Deus, eu rogo a Deus, ele via Miguel, um dos primeiros príncipes. Miguel vem, guerreia e abre o caminho para Gabriel passar. Não é anjo de guerra, é o ministro da comunicação de Deus. Então, é desvio doutrinário. Outra coisa, homem não dá ordem a anjo. Aos seus anjos dará ordem. Aos seus anjos, ele dará ordem ao vosso respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Ele dará ordem ao vosso respeito, para te guardar por onde tu andares. Não tem esse negócio não, filho, de eu ficar mandando em anjo, não. Quem manda em anjo é Deus. Eu não tenho essa prerrogativa. Sou um mero mortal e você também é. Ora a Deus, que ele envia anjo. Vamos lá? A igreja e o combate à idolatria. Nós somos Atenais, pendão de Deus, para combater todos esses tipos de desvios doutrinários, heresias. A lei divina proíbe não apenas o fazer, mas o prostrar-se diante dos ídolos. Êxodos 20, verso 5. Contudo, vivemos em um país diverso de crenças e religiões, fruto da miscigenação que deu origem à população brasileira. Tá? Então nós temos diversos povos, africanos, europeus, americanos e etc. e diversas religiões. Tá? A despeito da fé cristã, a pluralidade está presente no nosso cotidiano e é preciso sabedoria para lidar com essa situação. A tolerância e o respeito são importantes para o diálogo e para a convivência coletiva pacífica. Aquilo que nós falamos no início do estudo. Nós não estamos aqui para ofender a religião de ninguém, para ofender a fé de ninguém, nós estamos para discutir. Nós estamos aqui para discutir teologia. Então o que nós estamos falando aqui é dentro de um contexto teológico, mas é claro que você, como igreja de Cristo na terra, você vai respeitar a fé dos outros. Vai respeitar. Tá? Então você não vai admitir ninguém fazendo coisas como você já viu aí. Chutando estátua,
quebrando estátua. Não, a fé do próximo tem que ser respeitada. Agora, o debate, tá? O debate, principalmente dentro da esfera teológica, é salutar. Tá? É salutar, porque é a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho não é relativizada. A verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho é absoluta pela palavra de Deus. Agora, o respeito às demais religiões, principalmente no trato com o próximo, tem que ser uma coisa inegociável. A maneira que você vai tratar as pessoas que têm essa postura. Isso daí é decisão dele, e a decisão dele tem que ser respeitada. Agora, eu defendo a minha fé de maneira sábia, de maneira racional, tá? E de maneira muito educada, como cristão, servo de Jesus Cristo que sou. Tá? Conclusão: a idolatria leva o homem para o grosseiro caminho das crendices e superstições. A idolatria não traz qualquer benefício às gentes, antes as amaldiçoa. Deuteronômio 27,15. Por fim, a idolatria contraria o que mais agrada a Deus, a fé. Hebreus 11,6. Como discípulos do Mestre, portanto, precisamos revelar ao mundo em amor e por meio da vida verdadeira, sincera e honesta, que só um caminho, Jesus. João 14,6. Tá? Isso é bem interessante isso, né? A questão de levar Jesus Cristo, não adianta você ficar falando de Jesus se você não tem uma vida justa, sincera e honesta. Não tem como. Aí a pessoa vai te pegar no contrapé. Vem cá, você fala de idolatria, fala de adoração a ídolo, mas você é um crente sem vergonha pilantra, que tem gato de luz, tem gato de água, pegou os R$600, né? E não tinha o porquê pegar, mas foi lá, deu uma de malandro, pegou os R$600, que é para o necessitado poder comprar a comida de cada dia. Você é malandrão, você é crente. O crente pode ser malandrão. Tem um exemplo, dê um exemplo de fé no trato, na caridade, no amor. Leve o nome de Jesus Cristo com decência, com ordem. Tá? Não seja apontado por Satanás e principalmente por aquele que não professa fé. Isso é feio. Ninguém é perfeito. Não estou pregando o evangelho aqui que todo mundo é perfeito. Super-homem e Mulher Maravilha, não. Mas a gente precisa tomar cuidado por causa da grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Deus nos abençoe. Que o Senhor seja conosco a cada dia. Domingo que vem, se o Senhor permitir e for a vontade soberana expressa dele, lição 4, cuidado com esse nome. Nós vamos falar sobre o nome de Jesus Cristo, sobre o nome de Deus dentro do decálogo, né? E a gente vai ter esse desdobramento, como nós falamos aqui. O Deus inominável agora se revela como Filho de Deus, Jesus. E para nós isso aí foi um presente maravilhoso, para que a gente possa exercer essa fé. Um Deus que era inominável, inominado, um Deus que se manifestou através de teofania, manifestações pela própria natureza, que fez o maná cair, agora se revela de uma maneira muito tremenda, extraordinária, que é através da revelação máxima de Deus para o homem, que é através de Jesus Cristo, seu Filho. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor a cada dia vos conserve debaixo da sua presença. Tá? Você que é da Assembleia de Deus de Porto Novo, não deixe de entrar na EBD, não. Tá? Eu estou observando aí que tem gente que entra no finalzinho, entendeu? Então não deixa não, não deixa não. Eu estou aqui, mas eu estou atento. Eu preciso muito que você esteja presente, principalmente na EBD, principalmente no culto de estudo, porque é onde uma igreja constrói a doutrina, a base doutrinária. Amanhã eu vou falar alguma coisa, você não sabe qual é a postura da tua igreja quanto àquele assunto, quanto àquela doutrina. Tá? Muito obrigado pela vossa atenção. Mais uma vez eu vos agradeço de ter permitido que eu entrasse nas vossas casas, para que eu falasse às vossas famílias. Para mim é um privilégio muito grande como pastor. Tá? Oremos por aqueles que precisam de oração, pelos nossos enfermos. Tá? E daqui a pouquinho, às 19h30, nós vamos estar entrando numa live onde vamos estar com o nosso culto de adoração. Você vai ver aí que tem agora a gente está trabalhando tudo VIP, né? E o pastor agora está metido, tudo agora é VIP, terças VIPs, adoração VIP de domingo à noite, EBD VIP,
culto, oração com as famílias VIP. E pastor, agora é VIP, está metido. Não é nada disso. VIP é uma abreviação de vidas profundas. É claro que a gente, como não é bobo, a gente aproveita o merchan, né? A gente aproveita aí a propaganda, né, para chamar a atenção mesmo, mas é uma coisa que Deus já tinha colocado no nosso coração quanto a esse uso aí desse VIP aí, será uma logomarca nossa. Daqui a pouco tempo aí vai estar registrada essa patente aí, o Senhor permitindo. Mas eu agradeço as vossas orações, o vosso carinho. Muito obrigado. Tenha um domingo cheio da presença do Espírito Santo. Cuide da sua família, tá? Que é o maior patrimônio que Deus te deu abaixo da sua salvação. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Assembleia de Deus em Porto Novo, lá no YouTube. Os vídeos que vocês assistirem, dê um like. O pessoal assiste o vídeo, mas não dá um likezinho lá. Vai lá na mãozinha lá, ó. Gostei, tá? Não deixa de dar o like não, tá bom? E difundam. Olha, a nossa igreja está com um trabalho bacana. Poxa, nós temos um estudo lá. Façam aí essa propaganda aí para a gente alcançar a marca aí de 1000 aí, tá bom? Beijo do Careca. Um domingo cheio da presença do Espírito Santo. Daqui a pouquinho, 19h30, adoração VIP para a glória de Deus. Deus abençoe. Um domingo de bênção.